Olá, há uma nova tendência se anunciando em nossas letras, o resgate das histórias de amor. Menezes de Moraes, poeta de longo curso, nosso entrevistado de hoje, se lança como romancista contando uma história de amor e com final feliz. Mas toda essa, digamos, recorrência esconde o debate de ideias. Como isso acontece, você fica sabendo em nossa conversa. Na Dica de Leituras, as dimensões humanas na análise dos livros A Sombra do Cipreste, de Menalton Braff, e Luz Vermelha que se Azula, de Newton Maciel. A gente conversa agora com Menezes de Moraes. Menezes, é interessante o romance, né? Quer dizer, você é o primeiro romance que você publica, né? Porque toda a sua obra, além dos contos que você publicou, ela está mais voltada à questão da poesia, né? Quer dizer, por que essa opção pelo romance e como é que surge a história desse romance? Na verdade, eu tenho um outro romance que é inédito, que é o primeiro romance que eu escrevi. Este romance, ele se passa em Brasília, com personagens brasilienses. Eu levei uns sete anos trabalhando na pedreira mesmo, e depois mais 2 anos apertando parafuso. E é uma história que eu defino como uma história de amor, sem ser piegas e sem tragédia. É uma história de amor do ponto de vista bem sucedido, que eu acredito como tem que ser. Uhum. É porque é uma coisa interessante. Os protagonistas, né, que é um casal, uma professora e ele é economista, né, eles têm uma vida, é interessante isso, porque na verdade eles fazem o que seria um balanço histórico dos anos 70, 80, 90 em Brasília, né? 2000 também, né? Pega boa parte do ano 2000 também. Quer dizer, há essa intenção de tentar não historiar a cidade, mas integrar a história da cidade com a história dos personagens? Há essa intenção. Como você sabe, a Brasília é uma cidade nova, a capital nova há 51 anos, mas já tem toda uma identidade cultural construída, né? No cinema, na literatura, no teatro, na música. E a intenção foi exatamente essa, de também consolidar. Como é uma literatura de ideias, como é uma literatura que tem também o viés psicológico, e pelo fato do autor ser historiador, que também estudou na UNB nesse período dos personagens, então essa coisa do autor, do personagem, mergulhar em reflexões históricas, tem essa intenção de integrar o fio narrativo, o enredo, com um pouco da história de Brasília. Agora, ele parte por outros vieses também, né? Além dessa questão histórica toda, inclusive o primeiro capítulo ele é bem delineado nesse contexto histórico. Ele acaba entrando outras teorias literárias, políticas, quer dizer, uma carga política muito forte, uma carga de análises psicanalíticas e tal, né, do conflito dos dois personagens, né, que no determinado momento eles não chegam à tragicidade, mas chega ao conflito, né? Quer dizer, como é que se delineia isso também, essa presença de outras discussões culturais dentro do romance? A minha literatura, modéstia à parte, eu a considero engajada com a condição humana. Então, tudo que diz respeito ao processo civilizatório e à condição humana, eu acredito que deve fazer parte da arte. E que é por isso que a arte sobrevive até hoje. Por causa desse comprometimento radical com a condição humana. E esses personagens, os meus personagens, você pode constatar, eles não ficam discutindo abobrinhas. É sempre um tema, mesmo que a conversa seja da mais simples possível, dali entra sempre um tema que eu considero importante para discutir, como a questão de ditadura, como a questão de democracia e outros temas que constam deste livro. E a intenção é exatamente essa, fazer esse diálogo com acontecimentos históricos, seja de ontem ou seja contemporânea. Agora, quer dizer, porque também há uma coisa interessante, a vida deles é muito bem regulada, né? Quer dizer, há uma harmonia muito grande na construção desses personagens, né? Quer dizer, como é que surge esse... Quer
Quer dizer, a possibilidade de um final feliz, inclusive, né? Quer dizer, como é que surge a construção desses personagens? Olha, primeiro é o seguinte, eu tentei fazer um romance que tivesse uma forma um pouco diferenciada. Você viu que não há diálogos, não há travessão, aliás. Os diálogos são precedidos de aspas. Cada capítulo é um único parágrafo. Exatamente. São 8 capítulos, você pode ler do primeiro ao 7º, independente da ordem cronológica, que não vai, na minha visão, não vai fazer com que você não pegue o fio da meada. Agora você tem que ler o último, porque tem um desfecho que ele é insinuado, ele é anunciado nos capítulos anteriores. E quando chega no último capítulo, tem esse desfecho total. E a questão dos personagens principais, que não tem nome, como Maurício, como Menezes, é o homem e a mulher, a intenção foi essa de pegar, de universalizar mais, porque tem personagens com nomes reais, né? Inclusive homenagem a pessoas vivas, como Hélio Pólvora, que é um crítico literário, como Renato Matos, que é um cantor-compositor do DF, que eu estou tentando resgatar uma tradição que era de Dante Alighieri, da Divina Comédia. Quando ele mistura no Purgatório e no Inferno, ele põe personagens reais. Que é uma tradição que foi recuperada por Honoré de Balzac. E que foi retomada, que eu conheço muito bem, modéstia à parte, pelo Jorge Amado. Eu fiz isso aqui nesse romance, né? Tem os personagens que se chamam o nome real, e outro é o filho, a mãe, o marido, que é uma tentativa do leitor que vai descobrir qual é a intenção. Despersonificar, seria isso? Dar uma... Ou universalizar. Numa expressão política, desfulanizar. Isso é ótimo, essa expressão... fulano, eu escutei no meu Piauí, querido, nunca mais tinha escutado. Mas desfulanizar é ótimo. Né? Quer dizer, você acaba dando uma... quer dizer, ao não nomeá-la, você acaba também não rotulando essa imagem, né? Quer dizer, esse personagem. Quer dizer, também há essa intenção, seria esse o sentido da universalização, então. Mas não personalizar, você está afirmando, se passou por mim, foi pelo meu inconsciente. Naquele momento eu não tentei despersonalizar. O que eu tentei mesmo foi universalizar. E essa relação com a cidade, né? Quer dizer, todo romance ele se passa em Brasília, mas ele se passa nos detalhes de Brasília, né? Até às vezes até detalhando demais a cidade, né? Quer dizer, Sobradinho é a cidade satélite, a Asa Norte é o bairro e tal, né? Quer dizer, essa relação com a cidade, por que essa necessidade de ter uma relação mais profunda com a cidade? A intenção do autor, neste sentido, foi para situar geograficamente um leitor que não conhece Brasília. De repente você fala em Sobradinho e um leitor que não conhece Brasília não vai entender, se não explicar que é como se fosse um bairro da cidade. Né? E a questão de que eu nasci no Piauí, saí do Piauí para estudar jornalismo no Rio de Janeiro, em 75. Em 1980 eu vim a Brasília para ficar um mês de férias e estou aqui há 31 anos. Me apaixonei pela cidade, a primeira visita que eu fiz foi ao campus da UNB, e quando eu vi aquele cerrado, voltou toda a minha infância, quando eu nasci em Altos, no Piauí, que por coincidência é onde existe ainda um pouco de preservação do cerrado. E Brasília foi isso, essa paixão, Eu ainda tenho, modéstia à parte, ainda tenho muita coisa para escrever. Eu ainda quero escrever uma história de Brasília. Pegar todos os historiadores que já fizeram, ler tudo deles e dali começar. Quer dizer, é uma prova, sei que é uma prova, é uma declaração de amor. Eu tenho outros trabalhos que se passam em Brasília, inéditos. Quer dizer, a relação com a cidade é muito profunda. É uma relação de amor mesmo.